Estamos recebendo hoje a Janaína Depiné, consultora de etiqueta, também a psicóloga Alessandra Lanza e o casal Paulo Sérgio e Regina Lima, pastores, integrantes do Ministério Casados para Sempre, e vão nos ajudar a falar sobre a importância do respeito em diversas áreas da nossa vida. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos. Bom dia. Prazer recebê-los. E eu já vou começar fazendo assim, Janaína, um link entre o Ministério Casados para Sempre e você, falando um pouco mais do respeito no casamento ou no relacionamento. Quando uma pessoa entende que ela começa a se relacionar com uma outra, ela tem que ter alguns limites, né? Na vida mudam aquelas prioridades. Antes você era sozinho, tinha suas manias, depois muda, você tem uma outra pessoa, tem que pensar por dois. Como é que funciona isso no dia a dia? Eu acho que para falar de respeito, né, é muito fácil, porque é fácil e é difícil. É fácil porque a gente tem uma dica de ouro para o respeito, que não está em nenhum livro de etiqueta, está na própria Bíblia, que é Mateus 7,12. E foi Jesus que nos deu essa dica de ouro no Sermão do Monte. E ele falou, assim em tudo, façam aos outros como vocês gostariam que fizessem a vocês. Mais ou menos assim. Então, essa é a dica de ouro para o respeito. Se a gente levasse isso, e o difícil é levar isso ao pé da letra e fazer isso acontecer no dia a dia, seria perfeito. Eu digo assim, tanto nas questões de manifestações, tanto nas questões de casamento, quanto na relação com as pessoas no dia a dia. Se a gente tratasse o outro como a gente gostaria de ser tratado, seria muito melhor. Mas, infelizmente, nós nascemos com essa vocação para o pecado, ou para os que não são cristãos, nós nascemos com essa tendência a sermos egocêntricos e pensarmos mais em nós mesmos. Então, a gente sempre pensa assim, o que eu ganho com isso? Qual é a vantagem? Pegando carona no assunto anterior da manifestação, assim, é lindo as pessoas se manifestando, é uma coisa democrática, é bonito de ver, mas você vê que tem os vândalos, que não estão respeitando o patrimônio público, você tem também cidadãos que estão também pelo oba-oba, pouco politizados, ou seja, não sabem muito por que estão ali pela bagunça, pelo auê, e é importante a gente falar, a gente quer passar o Brasil a limpo, mas muita gente não quer passar a si mesmo a limpo. E o respeito tem tudo a ver com isso, que é você tratar o outro como você quer ser tratado. Se eu me respeito, eu tenho que respeitar o outro. Se eu estou dirigindo e eu gosto quando alguém me dá a passagem, quando eu tenho a chance de dar a passagem, eu tenho que dar. Num casamento, quando eu gosto de ser tratada com carinho, mesmo que eu não receba, eu trato com carinho. Mas as pessoas costumam falar assim, eu trato bem quem me trata bem. Essa é a frase mais comum que a gente ouve até ver nas redes sociais. Eu trato bem quem me trata bem, agora só vou dar atenção para quem me dá atenção. E isso não tem nada a ver com respeito. A sua educação depende da minha? Né? Essa frase eu acho ridícula. Essa Qual? Frase. A sua educação depende da minha. Ou a minha educação depende da sua? A minha depende da sua. E claro que não, gente. A minha educação independe de qualquer educação. É a melhor forma de respeitar o outro, é você falar assim, não me importa como você vai me tratar, o seu jeito não vai mudar o meu. Não, e o que a Bíblia ensina, inclusive, por mais que você pense assim, não importa como que você vai me tratar, eu vou te tratar bem, é que aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, se você planta respeito, se você planta educação, você colhe, é mesmo, pastor Paulo? A lei da semeadura, né? É um efeito bumerangue, ele vai e volta. E eu fico pensando na minha vida, e eu lembro do início da minha caminhada, eu não vou dar meu testemunho aqui, mas eu aprendi algo na minha vida. E quando a gente fala de respeito, eu vejo assim, muitas pessoas preocupadas assim, a minha função, eu quero ser pastor. Eu quero ser consagrado, eu quero ser um líder na minha igreja. Mas a primeira, eu falo que a prioridade de Deus não é isso não. Primeiro Deus quer nos curar, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então Deus nos cura primeiro para depois a gente desenvolver os ministérios. Quando eu comecei a minha caminhada, eu lembro que eu vi uma pregação e aquilo mudou a minha forma de pensar. Eu tinha alguns conceitos, confesso para vocês, mas eu falei assim, preciso mudar, totalmente errado meus conceitos. E aí eu aprendi, sabe o quê? Que primeiro, quando alguém tem uma opinião diferente da minha, agora vamos lá para casa, né? Vamos entrar lá em casa, mas a minha esposa, ela tem pensamentos diferentes do meu, claro que tem, na verdade ela é mulher, eu sou homem, né? E ela tem pensamentos diferentes, só que eu respeito a opinião dela. Eu respeito a opinião dela, eu posso não concordar. Muitas vezes fica mal, mas algumas vezes eu não concordo, mas eu respeito, senão eu ia perder a minha moral lá.
Mas eu respeito a opinião dela, posso não concordar. E a mesma coisa comigo. Quando eu respeito a opinião de alguém, sabe o que acontece comigo? Eu passo a não atacar a pessoa, mas eu ataco o problema. Então, eu aprendi isso, falei, poxa vida, eu vou levar isso para a minha vida. E hoje eu posso não concordar com a opinião de alguém, mas eu respeito a opinião daquela pessoa. Aí eu não vou atacar a pessoa, eu vou atacar o problema. Então, isso me ajudou muito nessa minha caminhada sobre respeito. Daqui a pouco eu desenvolvo. Se deixar, eu vou ficar falando até amanhã. Porque é um assunto muito interessante, né? A questão do respeito no casamento é um desafio para os dois. Né? Porque ainda mais, eu quero que você fale como esposa também, porque tem a questão, eu sou submissa, eu preciso ser submissa ao meu marido, mas eu tenho a minha opinião. Então, o meu marido também tem que saber respeitar a minha opinião. Como é que é isso? Você como mulher, como esposa, como que você vê esse respeito no casamento? Eu acho que é o melhor lugar para ver, né? E exercendo a função como esposa, né? Que é auxiliadora, aquela mulher que está debaixo da missão do marido. Então, eu aprendi, né, nós temos 21 anos de casados, Nem não parece, só de né, casados, nossa aparência, bem né? casados, graças a Deus. 21. Mas é aprender mesmo o papel da mulher como mãe, como esposa, como dona de casa. Eu participei há um tempo atrás aqui de um tema, sou dona de casa e sou muito feliz por isso. Então, é aceitar esse ministério, esse chamado como esposa, como mãe, considerando, como diz a palavra de Deus, como Janaína também colocou aqui, considerando o outro superior a nós mesmos. Isso é respeito, é acreditar no potencial do outro, respeitar o papel dele como sacerdote do lar. Essa palavra submissão assusta muitas mulheres, né? Nós somos de um país que há muitos anos atrás, né, tinha os coronéis que tinham que chamar as mulheres, né, tinham que chamar os maridos, sim, senhor, pois não, senhor. Sim. E gerou-se no nosso país um medo muito grande dessa palavra submissão. Mas o que é submissão? O meu marido, como sacerdote do lar, ele tem uma missão. E eu estou junto com ele nessa missão, visão, né? Na mesma visão. E quando, né, a sua opinião difere da dele, como que você pode agir? Para agir com respeito com seu marido. Sim, eu penso em praticar aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, que é o meu papel. Como mulher, bom, minha opinião está diferente da dele. Qual é o meu papel agora? De estar respeitando, saber por que ele está falando daquela forma e evitar, porque a mulher, onde ela corre o risco? Quando ela não assume o papel dela, ela comete... como diz, situações assim, antagônicas. Eu deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que respeitar, cuidar, parar, respirar. Aí dá um jeitinho de mudar a cabeça dele. Isso. Se tem uma mulher que a mulher sabe, o Felipe foi a tecla SAP. Ele fez direitinho, ele fez direitinho. Sem briga, né? Sem né, briga. Sem briga, Para. sem discussão, na paz. vezes. Mas rapidinho vocês arrumam um jeitinho de mudar a cabeça. Para e eu vou dar um respira. exemplo. Eu assim, discordo um pouco que a mulher sempre dá um jeitinho de mudar a cabeça do homem, porque eu também tenho 15 anos de casada. E nesse tempo que eu notei, toda vez que eu fui para o front, pela falta de até sabedoria, claro que eu não alcancei êxito. E a palavra de Deus também fala que é melhor viver no deserto que uma mulher rixosa, né? Do que com uma mulher rixosa, aquela mulher briguenta. Então, o melhor jeito de conseguir, igual a Luciana perguntou, eu acho que é sempre assim, você entregar para Deus aquela questão. E eu peço a Deus sempre, se eu estiver errada, que o Senhor me mostre. Mas se ele estiver errado, que o Senhor o convença, porque eu não vou brigar com meu marido. Eu já orei assim também. E assim, e Deus... Essa é uma maneira espiritual de mudar a cabeça Deus é tão bom com todos nós, que ele vai... Então não é a mulher que vai lá e muda. Não, é Deus. Deus vai lá... Com certeza. Ele muda. Aí seu marido fala assim, meu bem, eu estava repensando, eu acho que você está com razão. Você fala, eu falei nada. Eu até acho, A gente brinca, mas a mesma coisa acontece o contrário também. Não, eu acho interessante o que a Janaína disse pelo seguinte, a gente escuta muito aí fora, tipo, a mulher manipula, a mulher com o jeitinho dela, ela consegue. Mas a mulher que ela não tem sabedoria, não tem temor a Deus, ela pode usar
esse jeitinho para conseguir o que ela quer. E isso para mim não é ser submissa. Você está querendo manipular o seu marido, você está querendo usar o seu jeitinho para conseguir o que você quer e não aquilo que você acredita que Deus está dando visão a ele. Então, obrigado pela mulher. Eu acho assim, é um perigo de cair nessa questão da manipulação. Nós temos essa tentação. Nós sabemos que com o nosso jeitinho a gente consegue algumas coisas, mas a gente tem que ter temor de falar, Senhor, eu não vou usar isso para manipular meu marido. Mas existe a manipulação, existe. Só que uma mulher sábia, ela não vai para manipulação, ela vai para o joelho no chão. É onde ela consegue isso, consegue as conquistas dela. E nós somos maridos, você sabe o que nós estamos esperando, gente? Só que ela fique quietinha. A gente tá com o presente na mão, assim, para dar, sabe? Sim. Eu tô dando esse exemplo, essa ilustração. Eu falo assim, tá aqui o presente, ó, né? Diferente da situação que a gente esteja conversando. Tá aqui o presente. Aí vai para a briga e fala, não dou. Não é mais ou menos assim? Birra, né? De birra, né? Então, é o joelho no chão que você consegue conquistar algumas coisas. Deixa eu até colocar a Alessandra aqui na conversa, porque eu quero saber pelo fator psicológico. Eu vou te fazer uma pergunta, nós vamos ver uma matéria e você vai voltar respondendo. A pergunta é a seguinte, tem uma frase que é muito dita, é melhor eu ser feliz a ter razão. Então, o que acontece? Às vezes há uma discussão, então a pessoa quer ter razão, e esquece um pouco da felicidade. E às vezes ela deixa de lado um pouco a razão para ter a felicidade e acontece exatamente o que as mulheres falaram e você também vai falar daqui a pouquinho, Alessandra.